Por que que as pessoas têm mania de julgar sem saber o que o outro está passando? Eu também já fui assim, eu julgo menos, porque a gente olha para as pessoas e a gente tem mania de julgar pelo rosto, pela fisionomia. Por que que a pessoa passa por você, às vezes ela não te cumprimenta? Por que que uma pessoa está chorando ali no canto dela, ali sozinha, e você não sabe o porquê? Às vezes é uma dor tão grande, às vezes é uma perca, um desemprego. A gente não sabe o que que está por trás daquele choro. E eu vou te contar uma história que você também já deve ter passado por esse tipo de situação. De repente você está ali no seu canto, sozinha, isolada, e as pessoas julgam, né? Uma das fases da minha vida, eu estava muito perdida, sem fé. Eu não via caminho para mim, não via saída. De verdade, eu só queria entrar dentro do buraco e ficar lá. Fechar os olhos e ficar lá. De tão pesado que foi aquele momento. E não tinha ninguém para me ajudar. A única força que vinha era de Deus, que foi o único que não me abandonou. E ainda assim eu não via. Eu estava tão no meio daquela tempestade, daquele furacão, que eu não percebi a presença de Deus. Mas Ele foi o único que ficou comigo até o final, até resolver. Porque as pessoas, elas me julgavam, porque eu estava com a cara amarrada, eu tinha que sorrir mais, eu tinha que fazer tudo o que eles queriam, que para eles era fácil, e para mim naquele momento não era. E foi através desse momento de dificuldade e outros mais que eu passei, que eu percebi que a gente julgar os outros é muito desumano, gente. Porque você não sabe o tamanho daquela dor. De repente aquela pessoa, ela tá pensando em fazer uma besteira com a vida dela, ou com a vida de uma outra pessoa. Porque o mundo em si, ele já tá muito cruel com a gente, né? Não precisa de pessoas para empurrar a outra no abismo. Você já reparou que quando a gente está no miolo de um problema grave e sério, é o único momento que a gente não julga os outros? Por que será? Você já parou para pensar sobre isso? Quando você está naquele momento de dificuldade, é o único momento que você não olha para o lado para se preocupar se o outro está feliz ou não. Porque o seu problema é maior. O seu problema você tem que resolver. Como que as pessoas têm o hábito de julgar coisas que elas nem sabem? A vizinha da minha mãe estava com uma filha que estava com um problema muito grave de saúde. E essa mãe, ela era uma mulher alegre, extrovertida, comunicativa, e de repente ela se fechou no começo lá do problema de saúde da filha dela. Ela se fechou, talvez porque ela queria tentar resolver sem ninguém descobrir. Quando todo mundo ficou sabendo, a filhinha dela estava doente, com uma doença muito grave, e ela começou uma batalha imensa com essa filha dela. Depois que as pessoas julgaram, condenaram, aí viram que qual o motivo dela estar se afastando daquela forma. Aí a menina descansou. E você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É sobre isso, é não julgar, porque você não sabe o tamanho do problema do outro. Às vezes a gente está julgando alguém que está lutando por uma batalha que a gente não vê e só ela sente. Eu já passei por isso, tive um problema muito sério. Uma das épocas da minha vida, né, que são vários ensinamentos, são várias turbulências, mas essa época eu era exatamente dessa forma. Eu não cumprimentava as pessoas na rua, eu vivia chorando, eu tinha uma mágoa dentro do meu coração, e era uma situação que só eu passava e ninguém via.
As pessoas queriam que eu ficasse dando risada, que eu saísse, que eu me relacionasse mais. Só que por dentro eu estava destruída. Sabe aquele dia cinza de chuva? Por dentro eu era assim. Só que eu era pior. Não conseguia resolver aquela situação e me incomodava muito. E eu não tinha ninguém para me apoiar, as pessoas só me criticavam. E não eram pessoas distantes, sabe? Era gente da família. Ai, que falava, você tem que sorrir mais, você tem que esquecer esse problema, senão a dificuldade não passa. Como que uma pessoa pode chegar e falar para outra que ela está com uma dor imensa, para ela não pensar naquela dor, que aquela dor vai passar sozinha? Não vai. E eu não tinha saída, eu não tinha solução. Eu desanimei de trabalhar, eu desanimei de pessoas, desanimei de tudo, sabe? Tava entrando numa depressão e eu dormia e acordava pensando como que eu ia solucionar aquele problema. O meu semblante mudava. Foi uma fase muito difícil. E daí eu entendi que as pessoas julgam a gente sem saber o porquê, o tamanho da dor dela. Não sabe o que ela está passando na casa dela, no trabalho, na vida dela, se ela perdeu alguém, e a gente só julga. E nós como seres humanos, a gente tem que aprender que nós não podemos julgar ninguém, porque o dia de amanhã não pertence a gente, né? O que você julga hoje, amanhã você será julgado. E sem contar que você também tem problema, tem as suas dificuldades, e os seus problemas não é maior do que o do outro. Depende muito de situação para situação. Cada um tem as suas dificuldades, tem as suas limitações. Então a gente tem que aprender que julgar não cabe a nós. No máximo, nós temos que fazer o quê? Ouvir, se a pessoa quiser falar, que é uma forma que ela tem de desabafar. E se a gente puder ajudar, ótimo. Se não puder, só ouvir já está bom. Porque o julgar é só Deus que julga, né? Nós não temos esse dom de ficar apontando o dedo e falando, nossa, olha o filho da fulana, o que ele está fazendo? Nossa, olha o que aquela mulher está fazendo com o marido, olha o que o marido está fazendo com a família. Nós não temos esse direito de julgar a vida dos outros.